Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Mais um episódio da Hora do Tarô e hoje novamente diferente. Episódio passado eu fiz uma entrevista online com a Thaís Camargo, que é uma querida, foi uma entrevista hiper deliciosa. E hoje nós também vamos fazer diferente. Hoje nós vamos fazer uma homenagem a um grande amigo, George Ferreira Jorge, que se foi há pouquíssimo tempo e que dia 9, agora de agosto, ele completaria também anos. Ele é do mesmo ano que eu, de 1963, eu sempre brinquei com ele e falava que essa safra era muito boa. Então, ele também faria aniversário agora e também em homenagem ao seu aniversário e à sua partida, eu vou repetir, retransmitir um episódio do programa Estrelando, que ele fazia magnificamente, e eu participei algumas vezes, e tive a última participação falando sobre as tendências do ano de 2026 pelo tarô. E foi uma entrevista também feita online, e foi muito gostosa, foi muito significativa, agora mais significativa ainda, porque nós ainda estamos na vigência de 2026, e a roda da fortuna está literalmente nos atropelando, né? Eu até brinco que eu falei que a gente precisava ter jogo de cintura, mas haja jogo de cintura para esse ano, né? De qualquer forma, essa e outras coisas nós conversamos. Jorge foi um amigo muito especial. Há 3 anos e meio ele teve um diagnóstico um pouco difícil, e como eu sou da área da saúde, né? Porque eu fui enfermeira há muitos anos, ele pediu o meu apoio, como o apoio do Robson, e nós tivemos com ele nesse período todo, em momentos alegres e momentos também mais difíceis enfim, tudo que uma doença pode apresentar e um tratamento longo pode apresentar. Então nós estivemos com ele e ele fez 2 pedidos para nós, que nós não largássemos, não largássemos a mão dele e que nós fôssemos discretos. E nós até o fim continuamos com as mãos dadas com ele e mantendo a mesma discrição que ele nos pediu sobre o diagnóstico e sobre o tratamento dele. Porque ele foi um guerreiro até o final, trabalhou até o final, atendeu até o final, deu aula até o final. Ao Jorge, meu querido Jorge, nosso carinho, nosso amor para sempre. Gente, estamos fechando hoje a 3ª temporada da Hora do Tarô. Esse é o nosso 9º episódio. Vamos ficar com essa imagem boa, alegre, feliz que o Jorge sempre nos transmitiu. E vamos repetir também um pouquinho das tendências de 2026 pelo tarô, que foi uma entrevista que ele fez comigo com muito carinho, com muito amor. E onde ele estiver, que olhe por nós. Um beijo grande, fiquem com a entrevista e próximo episódio da Hora do Tarô, eu espero estar com alguém aqui no estúdio e com certeza numa nova temporada. George fecha a 3ª temporada da Hora do Tarô. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje no dia 30 de dezembro de 2025, quase o último dia do ano, né, para as tendências de 2026 através do tarô. Eu gostaria só de explicar que a Márcia Bernardo hoje não estará presente, porque teve um compromisso algo uraniano na vida dela, de última hora, e foi bem uraniano mesmo, que ela não pôde participar hoje da nossa live, tá bem? Mas na próxima, nós teremos, depois da Luísa Papaléu de hoje, nós teremos a Jussara Leite, falando de astrologia chinesa, a cosmologia chinesa para 2026. Ela vai fazer no dia 2 de janeiro, às 19 horas. E a Márcia Bernardo, minha amigona, vai fazer signos para 2026 no dia 4 de janeiro, às 18 horas. Prestem atenção no horário. Se vocês não prestarem atenção no horário, entra na página novamente, que já tem as chamadas, né? As chamadas de cada entrevista. E quem perdeu as entrevistas anteriores, também já está tudo postada lá no ao vivo. Tem vídeos, tem o ao vivo e tem os shorts. O ao vivo são as lives.
tá bem? Gostaria também de lembrar vocês, nós temos o site da escola, escolasantistaastrologia.com.br, onde lá vocês vão saber quais são os cursos que nós vamos ministrar ao longo do ano. O primeiro vai ser no dia 2, os dois primeiros serão no dia 12 de janeiro, um curso básico de astrologia, módulo 2, para quem já conhece o módulo 1. Tá? E o outro curso, no dia 12 de janeiro, também às 19 horas, ambos online, é o curso de sinastria, que eu vou ministrar. Sinastria é uma comparação de mapa astrológico. Bem, a minha convidada de hoje, ela tem vindo todo ano aqui no programa, ela e o seu esposo, o Papaléu, Luiz e Robson Papaléu, são amigos que eu fiz ao longo da minha vida. Vamos chamar de anjos, né? Que me acolheu. Os anjos que me acolheram, né? Na minha vida. E eu devo muito a eles de muito acolhimento, muita participação, muita amizade, muita palavra, muito carinho, né? E, infelizmente, nós moramos na mesma cidade, eu sou de Santos, São Paulo, a Luísa e o Robson Papaléu são de São Paulo, né? A Luísa tem o Sol e a Lua no signo de Libra e tem um ascendente em Escorpião. Como eu, ela deve ter, com certeza, o seu Sol na casa 12, né? Ela foi enfermeira aposentada durante 40 anos no Hospital Santa Catarina e é atualmente taróloga da Escola Gaia de Astrologia em São Paulo, tá? E ela lançou também um livro muito interessante, gente. Para quem não conhece, a Luísa tem um livro de tarô com as cartas que ela mesma criou. Ela criou diversas cartas com motivos brasileiros, chama-se Tarô Brasiliano. É muito interessante, você vai encontrar nas cartas o Tim Maia, a Gal Costa, enfim, ela pode até falar mais sobre isso para a gente. Eu achei de uma criatividade imensa uma pessoa que cria um tarô com os personagens, os nossos mitos, né? Vamos chamar agora de mito, né? Gal Costa, Tim Maia, todas as pessoas que já foram para um outro plano, espero que seja melhor, Clara Nunes e tudo mais, ela fez um tarô com esses mitos aí nossos, cantores, artistas brasileiros. Atualmente, ela faz um podcast junto com o Nenaif, mas eu sei também que ela é uma pessoa que faz atendimento do tarô e também dá cursos, ministra cursos de tarô. Minha querida, abençoada libriana, Luísa Papaléu. Eu estou querendo colocar você na página e não consegui, agora sim. Que maravilha! Você me emociona com uma apresentação tão linda. A gente que agradece a sua amizade, né? A gente poder compartilhar momentos felizes, alegres, e às vezes não tantos, mas enfim, a amizade é para isso, né? Estamos juntos e misturados. É muito importante quando a gente também já teve isso na vida e a gente compartilha com o outro essas coisas, né? Eu acho que a gente aprende com o signo de peixes, isso, ou com a nossa casa 12. O que eu ganhei, eu também posso dar, não é? Sim. Na minha vida. Então, eu tenho que estender o tapete vermelho. E outra coisa também, eu sou jornalista, né? Eu não pergunto para você, fale de você. Né? O jornalista tem que, pelo menos, já vir com um material já conhecido. Estudado da personalidade que ele vai entrevistar. Eu aprendi isso na minha vida. Eu só queria, antes de fazer as perguntas mais capciosas do tarô, claro, fala um pouco desse seu tarô brasiliano que vem com cartas. Tarô brasiliano é um jogo de tarô que eu criei, né? Lógico, eu não fiz as cartas, eu contratei um artista, que é o Vitor Zalma, que fez todas as cartas, que desenhou as cartas. Eu orientei, na verdade, né? Então, foi um tarô que nós fizemos, né? Lógico, a 4 mãos, eu fiz com toda a orientação e ele fez a partir daquilo que eu passava para ele, da simbologia, dos significados, e foi colocando, porque o que eu pensei, logo que eu me aposentei, que você comentou que eu fui enfermeira por muitos anos, eu falei, gente, eu estudo tarô e agora eu vou realmente mergulhar de cabeça dentro dessa nova profissão, desse novo viés da minha vida, que era alguma coisa que eu já estudava há muito tempo, mas depois da aposentadoria eu realmente abracei o tarô. Eu falei, eu quero deixar um legado, né? E eu sempre achei muito interessante, né, e muito estranho, às vezes, todos os tarôs são muito europeus, as caras europeias, as roupas e tudo mais. Eu falei, é lógico que eu fui
beber na fonte do tarô de Marcelo, que é o meu tarô de estudo e tudo mais, né? Eu não reinventei nenhuma roda, mas eu falei, eu vou pegar essas figuras e vou trazer também simbologias dentro da simbologia que já existe, mas colocar esse toque brasileiro. E o Vitor, ele foi muito feliz, porque eu falei isso para ele e a gente trouxe várias figuras, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no mago, né? Ele tem esse lemniscato na cabeça, que seria o chapéu dele, né? Não só ele tem um cabelo Black Power, como ele tem uma cobra coral. Então, a gente lembrou sempre não só das figuras, mas também da fauna, da flora, né? Por exemplo, eu trouxe para a justiça, né? Uma mulher negra com a espada, é uma espada de São Jorge. Para nós brasileiros, né? Nós temos dentro da simbologia da espada de São Jorge a crença de cortar mal olhado, de cortar más energias, né? E de se fazer a justiça realmente. Então, eu trouxe várias, não só a flora, a fauna, como também coloquei nossa cara brasileira. Então, por exemplo, essa daqui, ela tem a inspiração da Elza Soares, né? Eu trouxe a Elza Soares. Enfim, aí a gente traz esse mundo aqui, né? Essa mulher loira, né? Aqui tem ancas mais largas, né? Porque nós brasileiras não somos tão retas, então tem ancas mais largas, mas é a representação da Rita Lee. Eu tive o prazer de fazer com que chegasse um tarô brasiliano na mão dela, ela viva ainda, e ela tirou uma foto com essa carta para mim, assim, no rostinho dela, e foi muito simpática e mandou para mim agradecendo tal presente. Então eu trouxe esse lado nosso onde a gente se reconhece. Então é um tarô de Marcelo, só que com o nosso borogodó, né? Então a gente coloca um pouco da nossa cara. E a cara do Brasil é a cara do mundo, né? Nós somos muito miscigenados. Então a gente vai ter desde pessoas muito claras a pessoas negras, brancas, enfim. Então, a gente vai ter todas as figuras representadas aqui e trazendo algumas figuras que ficam muito, muito evidentes, né? Que são esses ícones, essas pessoas, né? Que a gente tem como referência mesmo, não só da música, mas também da arte e tudo mais aqui. Luísa, você tem para vender esse tarô? Tem aqui na Gaia. Então, é só entrar na livraria da Gaia.com e pode pedir que a gente encaminha. Quem vem aqui na Gaia, né? Lógico, pode comprar aqui pessoalmente, se não, pode pedir para a livraria.com. Ah, legal. Então vamos fazer agora. Livrariadagaia.com. Livrariadagaia.com. Não Isso. tem BR. Não tem BR. Não, livraria da Gaia. Não, tem BR sim, livrariadagaia.com.br. Mas então é assim, foi algo que realmente nasceu, essa vontade de trazer esses significados todos, mas com a nossa cara. Eu acho que para quem é brasileiro se identifica bastante. E quem é colecionador, porque eu já vendi para alguns colecionadores também, gente que gosta de colecionar tarô. Outro dia veio até um rapaz que eu acho que é da Inglaterra, ele veio só para comprar o tarô brasiliano, porque ele tinha sido apresentado. E aí, para pessoas que gostam de tarô também, acabam buscando também mais esse tarô que se apresenta dentro de tantos bons, né? Dentre tantos bons que nós Frederico temos. está te parabenizando. Parabéns, Luísa, pela criação do tarô brasiliano, uma obra que traduz os arquétipos do tarô com a alma, a cultura e a diversidade do Brasil, ampliando consciência, identidade e pertencimento. É isso mesmo, porque eu acho que a gente tem que trazer isso e trazer também essas questões da nossa identidade, né? A gente também tem que se ver, né? Tem que se ver dentro também desse estudo, né? Olha que interessante, a Papisa tem o chapéu da Papisa é um chapéu de cangaceiro, né? Porque ela tem, né? Maria Bonita? Não, ela não é a Maria Bonita, não. Essa daqui
eu acho que ela está mais para Clara Nunes, alguma coisa assim. Legal, legal. Mas, de qualquer forma, sempre os cabelos são mais anelados, as mulheres têm ancas mais largas, os homens são mais morenos, os que têm barba são barbas mais cerradas. Então, é essa nossa diversidade, né, brasileira, né, que eu acho que isso que é a nossa maior riqueza, na verdade. O Brasil, eu acho que ele é rico por causa da nossa diversidade Vamos lá, cultural então. e tudo mais. Vamos trabalhar, então. Vou te mudar Vamos a posição trabalhar. aqui. Primeira pergunta. 2026 pelo tarô. Bom, 2026 pelo tarô é o seguinte: como é que a gente vê o regente do ano pelo tarô? A gente faz a soma do número do ano. Então, 2026, 2 e 2, 4, mais 6, 10. Tá? Então, vai trazer para a gente, lógico, a roda da fortuna, né? Quando a gente fala de roda da fortuna, a gente fala de um provável ano, né? Porque a roda é aquela que traz movimento, é uma carta que já traduz isso na própria simbologia dela. Esse daqui é do tarô brasileiro e esse aqui é do tarô de Marsella tradicional. Tá? Então, a roda, pela própria simbologia, ela já traz um movimento. Então, ela fala de movimentos e mudanças. Então, provavelmente, este ano vai ser um ano realmente que vai ter algo, né, que vai trazer imprevistos, possibilidades de variáveis, das coisas acontecerem, de mudanças de ciclos, de repetições, se a gente não quiser aprender, às vezes, com os erros. Tem gente que não aprende, né? Não muda os seus ciclos, não muda a sua forma de ver, de fazer as coisas. O que acontece? Você pode também ficar naquela roda sempre repetindo, 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 até que você realmente aprenda que existe possibilidades de um novo acontecer, de uma mudança acontecer. Então, essas questões da gente repetir, às vezes, o mesmo tipo de comportamento ou de situações, o que a roda fala? Se você continuar repetindo, daqui a pouco o destino entrará sobre você e esse destino pode realmente mudar, querendo você ou não. Então, o melhor, o que a gente fala, que quando a roda aparece, o melhor que pode trazer para nós, no sentido da gente conseguir realmente vencer as mudanças, é se adaptar a elas, é tentar surfar uma onda, né, que às vezes a gente não conhece muito, mas a gente tenta se flexibilizar a ela. Por quê? Porque a roda da fortuna, ela também traz para a gente a possibilidade do destino se apresentar independente da nossa vontade. Então, a roda é a primeira carta do tarô que não é uma carta livre-arbitrária. Nós temos poucas cartas do tarô que são de destino, Jorge. O restante é tudo responsabilidade da pessoa. Se a pessoa quiser, ela muda, ela se torna aquele personagem para ela poder conseguir vencer alguma coisa. Então, eu falo que o tarô ele nunca é determinista. O tarô ele te traz possibilidades de você repensar sobre aquele assunto e mostra para você possibilidades de você trazer dentro daquilo que você gostaria, como que você pode se tornar ou como que você pode trabalhar a seu favor naquele momento. Então, a maioria das cartas do tarô, elas são livre-arbitrárias. Mas uma das cartas de destino que se apresenta é a carta da roda da fortuna. Tem alguma outra? Tem a torre, tem a morte em alguns momentos. A morte também é uma carta que fala muito de livre-arbítrio, as suas mudanças é você quem faz, mas às vezes as mudanças, independente da gente, às vezes são mudanças necessárias que a gente não toma, outro pode tomar. E o julgamento também é uma carta de destino. São 4 cartas de destino, somente. Tá? E uma delas é a roda da fortuna. E a roda da fortuna, ela traz muito essa característica de falar assim, o destino, o que a gente fala do destino? É aquilo que não está sob seu controle, né?
Destino é aquilo que não está sob seu controle. Então, infelizmente, acontecem coisas com a gente. Quando você fez, você fala, mano, mas eu fiz tudo tão direitinho, acertei tudo tal, mas acontece ao contrário daquilo que você planejou. Por quê? Porque não está sob seu controle. Isso que a gente chama de carta de destino, aquilo que sai da nossa programação. Né? Tem um quê plutoniano, né? Tem um quê Então, de que é plutoniano. plutoniano, uraniano, né? De coisas assim. Então, quando a gente fala de roda da fortuna, quando aparecem imprevistos, situações que às vezes estão fora do teu programa, da tua agenda, daquilo que você imaginou que deveria estar, a gente fala que é algo que o destino está sobre você. E a roda da fortuna é uma das cartas que falam do destino estar sobre você. Não é uma carta que vai trazer desgraças, não é uma carta que fala de mudanças terríveis. Essas são cartas que falariam mais sobre a torre, né? A torre traz realmente situações mais difíceis, né? Da gente contornar. A roda da fortuna, ela não fala de coisas que não podem ser contornadas, mas é lógico que vai exigir da pessoa uma flexibilidade, uma adaptação, um reajuste, né? Porque são coisas que às vezes ocorrem que a gente vai ter que, opa, vamos lá de novo, vamos ajustar essa condição. Então, a roda da fortuna, ela traz para a gente, às vezes, essas surpresas, o inesperado, né? Aquilo que é o inesperado. Então, a roda da fortuna também, uma das coisas que eu até gostaria de falar, não sei se você tem alguma pergunta, se não, Tenho, tenho. tem, então Dentro, você fala. está falando bem do aspecto pessoal da roda da fortuna, né? No âmbito mundial, como é que se fala do destino no âmbito mundial dessa carta? Olha, na verdade, quando a gente fala que o mundo pode estar sobre a roda da fortuna, é que coisas podem mudar, o inesperado pode acontecer, situações boas e situações ruins. Porque a roda não Entendi. fala somente de coisas boas, né? Porque quando a gente fala roda da fortuna, parece que a fortuna é só coisas boas, mas não é, né? Eu pensava Roda que era da também, quando eu fortuna, aprendi. né? Ela vira, né? Então, o que está embaixo pode estar em cima, o que está em cima pode estar O anjo embaixo. que Então, sobe e o anjo que desce, né? aqui a gente tem duas figuras até meio animalescas, um sobe, né? E o outro desce. Então, tudo que sobe desce, tudo que desce sobe. Então, você pode ter sorte ou azar, né? Porque quando a gente fala de sorte boa e sorte má, a sorte boa é a sorte mesmo que a gente entende de coisas boas, que são coisas que podem aparecer e podem surgir favoravelmente para você. E a sorte má é o tal do azar, né? É aquilo que a gente fala, nossa, que azar, aconteceu tal coisa comigo. Então eu posso falar assim, nossa, que sorte má eu tive. Ou Achei senão, isso. para você amenizar o azar, você fala, nossa, Gostei, é, gostei. Nossa, que que sorte sorte má que má, né? aconteceu hoje de manhã. Olha, não Mas sabia. o Vou anotar azar isso. é aquilo que a gente fala que também às vezes é algo que acontece desfavoravelmente. E a gente vai ter que saber desenvolver essas habilidades, e aí a gente fala em âmbito mundial, acredito até que situações de boas e más podem acontecer inesperadamente, de forma surpreendente, né? E que a gente vai ter que usar, lógico, as pessoas que são responsáveis sobre isso, ou quem sofrer alguma dessas condições, vai ter que ter um poder bastante grande pessoal de poder superar as dificuldades ou os favorecimentos que vão vir. Mas vai ser um ano bastante movimentado. Eu até fiz aqui uma pesquisazinha sobre a questão da roda da fortuna. Uma das coisas que eu achei assim, bastante interessante, né? Agora em 2026 a gente ter a Copa do Mundo, né? Bom, no Brasil a gente vai ter Copa do Mundo e eleições, né? Desta vez a gente vai ter Copa do Mundo em 3 países, né? Daqui do continente, do nosso continente, né? Mas do hemisfério norte, que é México, Estados Unidos e Canadá.
Eu não sabia que já existiu alguma coisa parecida. Me parece que alguns anos atrás teve em 2 países, né, na Ásia, eu acho que foi Coreia e Japão, mas dessa vez são 3 países, né? E você vê que é bem coisa da roda mesmo. Vai seleção para cá, vai seleção para lá, vai ter jogo aqui, quarta de final não sei aonde, oitava de final não sei aonde. Então, isso tudo trazendo já um Verdade. movimento. Então, vai ter essa condição, né? E fora isso, eu acredito que também todas essas inovações tecnológicas que nós estamos vivendo, cada vez mais avançando mais, eu acho que a comunicação cada vez mais rápida, as Pera, informações, vamos voltar na Copa do Mundo. Pera. né? Não E vai as rolar no informações são cada vez mais rápidas também. Então, eu acho que assim, a gente está vivendo realmente um movimento mundial onde tudo está acontecendo com muita rapidez, com a própria velocidade que a Roda da Fortuna se propõe nesse período próximo, né? Essa roda da fortuna, o que tem a ver com a Copa do Mundo? É boa ou não? É boa sorte ou é má sorte este Eu ainda ano? não vi, mas eu vou ver para você. Você quer que veja agora? Quero. Mas antes, já que eu quero te perguntar da Copa do Mundo, todo mundo vai se interessar, do Lula, essas coisas do Brasil, eu queria fazer uma pergunta. Então você chega a 2026 como número 10, você não chega a 1. Pois é, tem alguns tarólogos que estão falando que poderia ser o 1, que é o mago, né? Porque o 10, É. se a gente for reduzir, vai dar no 1. A gente também tem o Sol, que é 19, que também dá 10, que também pode reduzir para 1. Enfim, mas na verdade, quando a gente fala de tarô, o tarô ele é sequencial e agregador. Ele é sequencial por quê? Porque o 1, ele vai ter antes dele o louco. Então, ele agrega valores do louco para o mago. O 2, que é a papisa, então ele tem uma sequência. Ele é o 2 porque ele vai agregar valores do louco, do mago, para virar papisa. O 3, e assim por diante. Então, quando a gente pensa em tarô, nessa sequência do tarô, e que a roda se apresenta, a gente pode até falar que ela vem numa sequência em que já se passaram 9 arcanos antes dela, e que a gente já vem com uma certa experiência. Tá? Então, a gente tem mais condições, por isso que se fala das flexibilizações, das readaptações, das adaptações, né? Porque a gente já passou por alguns arcanos, a gente já passou por algumas experiências e a gente tem condições agora de dar essa velocidade. Mas tanto o mago quanto o sol, eles não são dissociados com a roda da fortuna. Porque se você for pensar, o mago tem toda essa questão da criatividade, a roda tem toda essa questão de fazer, de acontecer, de se mostrar, de ter essa capacidade de adaptação. E o sol tem toda uma capacidade também de preencher, de compartilhar, de trazer uma energia boa, positiva para não só para a pessoa, mas também para o seu coletivo. Então, não são cartas dissociadas, mas se a gente for pensar em tarô no sentido de sequência de tarô, o ano passado foi o ano do eremita e esse ano é o ano da roda da fortuna. Legal. Então, Copa do Mundo. Copa do Mundo, vamos lá, Copa do Mundo. Vamos ver se o Brasil sai desse. Não, eu quero saber do Brasil também, em outros aspectos. Não, Vamos mas eu só vou para falar da complementar. seleção brasileira, né? Da Copa do Mundo, pensando na seleção brasileira, para Tá, nós, tá. né? Luísa, quando você dá um curso de tarô, você ensina a pessoa a fazer alguma mágica, alguma magia antes, para ter uma experiência mística, botar um Não, sol, você sabe que, cruzar. você sabe que isso aí não precisa, né? Não Tá, eu só precisa. estou fazendo, Tarô enquanto você não, cruza não, as não, cartas, eu estou fazendo a pergunta para você dar tempo de cruzar as cartas, tá bem? ah, não, mas o tarô, na verdade, ele não precisa estar.
envolvido com nenhum tipo de espiritualidade, nem com magia, nem com nada, nem consagração eu faço para tarô, né? Não precisa de dom, né? Eu falo que o dom. Até eu estava assistindo o seu programa anteontem com o Evandro Oxo, e ele falou que Ifá não é para todos, né? Porque exige sacrifícios, né? O Sim. tarô é para todos, porque o tarô qualquer pessoa pode vir consultar, mas para estudar tarô não é para todos, não. Porque o dom do tarô é estudo, comprometimento e levar a sério. Então, se você quiser ter esse dom, né, estudar bastante, entender quais são realmente os arcanos, a simbologia dos arcanos, para que você possa fazer uma boa leitura. Se você levar a sério o que você realmente faz, com respeito ao seu consulente, a você mesmo, à própria ferramenta que é o tarô, que é tão antigo, né, que veio para nas Sim. nossas mãos, e o seu compromisso, porque você tem um compromisso com seus clientes, você tem um compromisso da verdade, você tem um compromisso da ética. Tá certo. Então, eu fiquei pensando um pouco nessa analogia quando o Evandro falou sobre o Ifá. Eu falei, o tarô é para todos, mas talvez o estudo do tarô não é para todo mundo, né? O Porque IFA, isso é verdade, isso é verdade. E Ó, copo. eu acho aqui o seguinte: saiu julgamento, sol e morte. Eu acho que nós vamos chegar perto, não sei se a gente ganha, viu? Nossa, julgamento, sol e morte, duas É, cartas de destino e uma livre-arbítrio. é. Olha, já estou A aprendendo. morte, a morte nem sempre é carta só de destino, viu? Ela tem aqui, boa parte dela é carta de livre-arbítrio também. Mas eu acho que a gente chega perto. Não sei se a gente consegue ganhar, mas a gente é capaz de chegar assim, entre os dois, três primeiros lugares. Mas a possibilidade da gente fazer uma belíssima campanha, viu? Que bom. Belíssima campanha. E tirar um Ótimo. pouco esse rosto, né? É. Do nosso da seleção, né? Que é, Luísa Papaléu, nós diga, já falamos sobre o mundo. Eu queria saber um pouco sobre o Brasil. sobre o Brasil. Bom, o Brasil vai ser muito movimentado, né? Primeiro porque o futebol é uma coisa que o brasileiro gosta, está no nosso sangue, né? Está no nosso DNA quase. Apesar que está passando por uma fase não muito boa, principalmente falando de seleção brasileira. E a gente vai ter eleições, né? Então, eu acredito que vai ser um ano realmente de muitas reviravoltas, né? Vai Saiu ser alguma um carta ano específica para o agitado. Brasil? Saiu alguma carta específica para o Brasil? Para o Brasil, eu posso ver para você agora, só um minutinho. Vamos ver Vamos. aqui Enquanto a você carta. corta as cartas, aí Ah, baralha, a gente vai fazendo perguntas paralelas para você, vamos nós. para dar tempo de. Eu acho também que para o Brasil, talvez a economia tenha algumas instabilidades, Esse eu algumas quero saber. variações. Quero Eu saber. acho que talvez tenha algumas, né, algum momento em que não vai ficar tão tranquilo, né? Vai ter aí algumas variações, né? É, mas na verdade, a gente está caminhando para um ano realmente que pode trazer, enfim, situações, verdades que aparecem, quanto menos se espera, tem um assunto em voga, aí daqui a pouco some o assunto, vem outro, então tem essas questões, né? Bom, a gente está vivendo um pouco isso, né? A Tá. gente teve, a gente teve aquele momento Havaianas, antes a gente teve o Isso. momento. Eu nem sei mais, cada hora é uma situação que as pessoas colocam, né? Assim, então tem umas coisas assim que podem, ter esse tipo de assuntos e de situações que acabam se evidenciando e que, na verdade, não tem nenhuma importância, né? Então, Tem. são coisas que aparecem e somem, né? Olha, o Brasil aqui saiu o Eremita, né? Saiu o Eremita, um louco e uma imperatriz. Eu imagino que aqui traz algumas questões ainda desse ano, que termina amanhã, que vão talvez se desdobrar para esse ano,
vai ter que ser levado muito a sério, não pode ter uma questão de achar que está de brincadeira, tem que ser realmente avaliado, tem que ter uma seriedade nas coisas, né? Mas com uma resposta de imperatriz, as coisas vão ter vamos dizer, uma boa administração, tem uma questão de trazer aí uma criatividade, boas soluções e provavelmente até com crescimento, tá? Mas vai Esse é ter um, coisa do ano passado, deste ano, que está terminando amanhã, que pode ainda ter aí alguns desdobramentos e que não pode ser levado de qualquer forma, tem que ser levado com seriedade, mas a imperatriz ela vai catar as coisas porque ela se responsabiliza por tudo, e aí ela traz para si e vai tentar colocar as coisas nos eixos. entendi. Tá? E eu Isso aí você acredito que as questões vão ter um pouco mais de tranquilidade para serem ajustadas. Tá, isso você fala sobre a questão que envolve o Brasil de uma forma geral. Agora pode chegar na economia? Na economia, na economia, se a gente pensar em roda da fortuna, eu acho que pode ter algumas instabilidades, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai ter que ter muita criatividade, desenvolver habilidades para que as coisas realmente se ajustem da melhor forma, né? Olha, a economia eu acho que tende a ter, assim, algumas instabilidades, mas são poucas, viu? Não tem muito susto, não. Primeiro porque já Né? começa com uma imperatriz, passa para Papisa, que se mantém as coisas de boa forma, e a Lua fala que pode ter aí até pelo menos, talvez até meio do ano, algum tipo de instabilidade, alguma questão econômica que tem que se olhar com um pouco mais de calma. Mas aqui tem duas cartas bastante interessantes que mantém com uma rédea mais firme, tá? Interessante. Essas coisas do Congresso que a gente está vendo, né? Está Uhum. percebendo, está muito claro, né? Essas coisas do Congresso e tal. Eu podia, antes de falar do Congresso, o Lula. Você tem algum jogo que você fez para o Lula? Porque em astrologia é tão difícil a gente fazer mapas astrológicos para políticos, a não ser quando a gente os atende, né? Quando eles são nossos Uhum. clientes, artistas e políticos, né? Quando a gente faz o atendimento deles, fica mais fácil, porque eles vão na certidão, a mãe vai lá e dá o palpite. Aliás, a pessoa que eu menos me interesso em saber que hora que a pessoa nasceu é pela mãe, né? Porque a mãe erra muito. Eu tive muitos erros no consultório de mãe dando o horário errado do filho. Quando Mas você for coitada na da mãe, está certidão, lá naquele momento de parto, pois né? é, Às pois vezes é. ela não está muito Ela bem troca, situada, né? ela troca o horário dos filhos, é uma coisa assim, eu não confio mais na mãe. Há pouco tempo eu tive uma cliente que mora no exterior e ela foi É. assim, vou passar meus dados de nascimento. Eu falei assim, quem te deu esse dado de nascimento? Foi minha mãe. Eu falei assim, por favor, você vai ver se você tem na certidão, na carteira ou na pulseirinha do hospital. Por quê? Porque eu não confio. Ficou uma coisa, texto, fica uma coisa meio agressiva, às vezes, pela mensagem, né? Aí É ela ficou verdade. assim, sabe? Eu falei, porque eu não confio, ela é mãe, né? Ela foi ver, ela tinha passado 9h15 da manhã, a mãe dela, só que ela nasceu às É. 17h30. Nossa Então, Senhora, mas é eu muita ia fazer diferença. muito, eu ia fazer dois trabalhos, né? Na verdade, né? E É primeiro que eu ia verdade. errar bastante, para ela falar assim, esse astrólogo não presta, né? Não quero mais fazer nada com ele, né? Aí depois ela falou assim, Jorge, é verdade, ela até me mandou a foto da pulseirinha do hospital e da certidão de nascimento. Então, eu sei que, por exemplo, o Bolsonaro, ele foi registrado 8 meses após o nascimento dele. Eles É. registraram ele 8 meses. O E Lula o também Lula deve ter sido, porque tem o umas Lula coisas nasceu estranhas. numa região muito, muito pobre, muito simples, onde nem se fazia muito, pelo menos na época que ele nasceu, essas coisas de registro e tudo mais. É, Tanto que tem duas datas aí, né, de é. nascimento, de registro, né? Mas pelo Olha, tarô talvez fique mais fácil, né? Energeticamente. ó, o Lula está num momento extremamente bom, viu? Se ele continuar assim, ele tem possibilidades de ganhar a eleição. Primeiro que saiu um Papa, ele está extremamente respeitado, saiu um imperador, mostrando que ele se Ó, tornou não só um político, mas um estadista, e uma roda e um carro, aqui ele pode sair na frente, viu?
Olha, tá? Tá muito bem colocado, tá? Bem entendi. colocado. E assim, respeitado, viu? Respeitado pelas pessoas que gostam dele, respeitado pelo trabalho dele, e inclusive a gente pode dizer hoje respeitado também no exterior, né? Uma Tá. pessoa que quando fala, as pessoas tendem a ter um. É bom deixar claro aqui, Luísa, uma coisa Ah, eu muito não clara. tenho partido Ah, aqui, viu? muito Aqui é o claro, tarô que está porque falando, tá? as pessoas estão confundindo quando a gente dá algum tipo de interpretação. Tem muitas interpretações que em TV, jornal e rádio eu tenho evitado falar a respeito, porque as pessoas entendem tudo ao contrário. Ah, o astrólogo é petista, ah, é esquerdista, é direitista, é centrão. A gente está dando um palpite mediante o que a gente está vendo. E quando a gente está fazendo uma avaliação, digo a vocês isso, o profissional precisa ser extremamente imparcial. Ele tem que olhar o mapa astrológico, tem que olhar as cartas com imparcialidade. Por isso que é muito difícil atender família. E é muito difícil atender amigos próximos. Porque a gente quer ser parcial. A gente acha, isso não vai acontecer com ele, com ela. Não. Isso aí vai ser poupado. Não, esse trânsito não vai acontecer. Então, a imparcialidade é importante. Então, gostaria de deixar claro que é a carta que está dizendo isso e não a Luísa Papaléu. Eu Sim. perguntei do Lula. Você fez de alguns outros candidatos também? Olha, o candidato que saiu, né, que pelo menos se colocou realmente que é candidato a presidente, é o Flávio Bolsonaro. Então, eu pensei nele porque os demais ainda não se colocaram, Anunciado. né? É. Tem várias pessoas, tem vários nomes, mas não se colocaram como candidato, quer dizer, se colocam como candidato, mas não disseram, né? Não colocaram isso categoricamente, que saíram e etc. Né? Bom, eu pensei no Flávio Bolsonaro, aqui saiu uma força, saiu uma torre e saiu uma temperança. Se nós pensarmos nessa trinca aqui, né? Primeiro que a força fala que ele tem uma confiança, né? E tem realmente eleitores, ele tem pessoas que o seguem e ele tem esse domínio sobre esses eleitores e sobre uma boa parte da população. Então, ele tem aqui uma confiança bastante grande. Mas com essa torre, eu não sei nem se o nome dele vai chegar até o final, ou se ele não será substituído, tá? Mas provavelmente com essa temperança, junto com essa torre no meio, possibilidades dele não ganhar a eleição, tá? Isso são possibilidades, viu, gente? Isso, Tendências. logicamente, existe todo, como até eu já disse, o tarô não é determinista, o tarô ele aponta possibilidades, agora, apontando essas possibilidades com essa torre, e inclusive com uma temperança que não é uma carta, é uma carta que está até no caminho da dor, né? Ela está entre o diabo, a morte e o diabo, então não é uma carta que fale que nossa, vai ser muito tranquilo, tudo vai dar certo. Não, é uma carta que fala, olha, tenta harmonizar aí, porque o momento não tá para peixe, né? O mar não está Até para peixe. porque, até porque a roda da fortuna, né, que está regendo, ela pode mudar, o destino pode Pode mudar de uma mudar, hora para outra, né? inesperadamente, né? Então, essas reviravoltas neste ano podem acontecer tranquilamente. Mas aqui aponta talvez que o nome dele nem se mantenha por muito tempo, ou até o Tá. final. Luísa, tem algum outro candidato que você fez? Não, não. Não? Eu Eu fiz posso te esses fazer dois, perguntar sobre pode, um determinado? sim. Alexandre de Moraes, o que você acha? Alexandre de Moraes, mas não como candidato, né? Não como candidato, mas ele está sendo bem atacado este ano, né? Tá sendo Bem atacado. atacado, né? Está sendo atacado, estão pedindo o impeachment dele, parece que hoje, né? Eu não cheguei a Até, ver. Infelizmente não vi isso. parece que hoje alguns políticos pararam o recesso para poder pedir o impeachment. Tá. Vamos dar uma olhada aqui nele. Ó, Alexandre de Moraes. Olha, aqui eu acho que ele sai ileso de tudo isso, viu? Apesar de todas essas forças contrárias, tá? Porque
saiu um julgamento e saiu um louco. Aqui, na verdade, ele sai que meio que ileso, tá? Entendi. Se nós pensarmos aqui em Estrela e julgamento, ele realmente tem aí pessoas que estão querendo, né, a cabeça e tudo mais. Mas o julgamento é uma carta de destino que fala assim, mesmo que fala de um destino positivo, tá? De algo que vai acontecer de forma positiva, favorável, né? E a estrela também mostrando aqui uma certa proteção, inclusive trazendo aí uma condição dele. Aqui fala de proteção, inclusive espiritual, tá? Que vai ser aquela pessoa que vai ter uma condição de mostrar, né, dentro daquilo que ele fez até agora, que talvez ele consiga sair extremamente bem. E aqui, provavelmente, esse julgamento aqui fala de algo positivo para ele. E para o louco, ele sai ileso. Tá, sabe que as coisas sempre estão mudando, né? Eu quero te fazer uma pergunta sobre o Trump, mas tem uma pergunta sobre o clima também. Aquela coisa repentina, né? De repente, vem um tarifaço para o Brasil de uma ordem, de uma porcentagem altíssima. Aí passa, encontra com o Lula e fala assim, nós tivemos química. Vênus de um faz conjunção ao Marte de outro, né? No mapa astrológico da sinastria de ambos. A Vênus e Marte. Realmente, ele usou a palavra corretíssima. Houve química entre o Trump e o Lula. Tá, nesse aspecto, Trump tem você tem uma visão sobre Trump? Ou você joga agora? Aqui, na verdade, essa questão até do tarifaço, um pouco da questão do arcano que regeu esse ano de 2025, que é o 9, que é o eremita. É aquela coisa, foi um ano meio truncado, né? Um ano que vai, aí põe a ré, depois põe a primeira de novo, né? Faz revisões e revisões. Então, isso bem cara de eremita, é aquele que toma uma decisão, aí depois olha de novo, olha para trás, como o próprio eremita, fala assim, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Era isso que eu tinha que fazer? Não era isso? Aí volta para trás de novo e fala, não, vamos tomar um novo rumo. Então, bem cara, esse ano foi essa cara, né? Freio de mão puxado, era 2 passos para frente e 1 para trás, as coisas às vezes tinham que ser vistas, daqui a pouco vai ser revista, aquilo que você fez não era bem aquilo, volta para o que era. Então, essa questão do tarifaço do Trump foi bem um pouco essa cara de eremita, né? Então, assim, querendo tomar algumas decisões, tomou decisões, mas não tomou a decisão que deveria, e aí ele retomou, né? Retomou. Okay. Eu falo que a eremita é aquele que retoma, revê, revisa, então aí ele voltou para trás. Para 26. Aqui no Trump. Tem cartas boas específicas para o Trump? Boas? Ou de sorte ruim, né? A roda da fortuna é aquilo que vai reger para todos, né? Então a gente tem aí possibilidades de ter situações também de mudanças, reviravoltas, inesperados acontecendo, né? Também lá nos Estados Unidos, né? Olha, o Trump ele tem uma autoconfiança absurda, já sai um sol aqui para ele, né? O homem ele se acha o próprio rei, né? O próprio senhor do mundo, né? Que todo mundo orbita, né? Ao lado dele, né? Então ele tem essa questão da autoconfiança. Ele é uma pessoa que faz as coisas e às vezes faz precipitadamente, mas faz muito dentro do seu desejo, é o carro, né? Mas tem uma morte aqui. Ele pode ser ou ter alguma questão que vai bater de frente com ele, ou ter uma situação que vai fazer com que ele pare em algumas dessas decisões que ele toma. Algumas mudanças podem acontecer, a morte, como eu comentei, pode ser ele fazendo mudanças, como também outras pessoas fazendo mudanças que não estão sendo positivas ou que não sejam agradáveis à maioria, né? Então, aqui ele pode ter um trupico, viu?
Luísa, uma pergunta que eu tenho para fazer do tarô especificamente, né? Essa carta da morte é uma carta assustadora, né? Uhum, O enforcado é outra, que é de cabeça para baixo. A uhum. torre também, você sabe que não vem coisa boa por aí. É, De repente você está jogando um tarô para alguém. Aí a pessoa fala assim: eu estou grávida, a minha gravidez vai ser boa. E sai, você vira, tira a carta da morte. Bom, quem está do outro lado vai pensar o quê? Né? O significado da carta da morte significa ir para o outro plano mesmo? não, não. A carta da morte não fala de morte física, né? Tá. Porque todo mundo já pensa em morte física. Vou Tem, morrer, já vai fala assim, vai morrer abortada. alguém. Não. Vai transformar alguma coisa pode mudar. E vai ser transformado através de. Vai ser transformado aquilo que já não tem mais consistência. Então, quando a morte ela aparece, é aquilo que já está ruim, que está na hora de fazer a grande mudança. Então, por isso que também a morte é uma carta de livre-arbítrio, porque é aquela situação. Por exemplo, eu estou num relacionamento péssimo, péssimo, está horrível, mas eu tô levando. Aí chega uma situação em que chega num limite, aí eu pego e literalmente rompo. Isso é uma carta da morte, aquilo que já não está bem, aquilo que já não está vindo legal, já não está sendo positivo. Eu falo que é a fruta que já está madura no pé, que está apodrecendo. Ela tem que cair, Entendi. da natureza, tem que cair. Então, a morte, ela fala muito dessa mudança, é a mudança daquilo que não está bem. E aí, essa mudança pode vir de mim, como pode vir do outro. Né? Às vezes eu estou lá tocando de qualquer forma, de qualquer jeito, no sacrifício, aquela relação, aí chega o outro e fala assim: olha, não dá mais, acabou. Mas a pessoa não é uma surpresa do outro mundo, porque ela sabe que não está bem. Por isso que Entendi. às vezes é do destino, porque é aquilo que pode vir do outro que não é do seu controle. Entendi. Então, é uma situação que fala de mudanças e fala de mudanças que podem trazer sofrimentos, isso sim, isso Entendi. com certeza. Eu, Até chegar eu, ao novo, né? é, eu tenho duas perguntas aqui. Talvez a primeira pergunta, o Ellison esteja na página errada, talvez esteja no canal errado, porque temas de pombagira da estrada é feito em outro tipo de live, outro tipo de pergunta. Então, Ellison, vamos ficar te devendo essa resposta sobre a sua pombagira da estrada, tá bem? Agora, o Franzer Mack, quero agradecer muito a sua participação de todas as lives que você tem estado, tá? Ele diz assim: olá, Luísa, boa noite. Sou contra os exageros ao nível planetário clima, vulcanismo, tectonismo e eventos solares cósmicos. Mas pergunto, há alguma previsão pelo seu tarô para 2026? Ele depois faz uma outra ainda. Hum. Luísa, se possível, pergunto sobre um possível crash no Ocidente envolvendo o dólar e as bolsas, já que supostas profecias de Baba Vanga, Edgar Cayce e até Nostradamus indicariam algo assim. Tá, a primeira seria situações de fenômenos naturais, né? Climáticos, é. Tragédias e tudo mais. Olha, é uma lua com uma torre e com um julgamento. Então, se a gente pensar nessas três cartas aqui, eu acredito que a gente vai ter aí alguns eventos bem difíceis, viu? Tragédias mesmo. A gente sobrevive a eles, sim, mas aqui vai ter perdas, vai ter dificuldades, vai ter situações bastante terríveis. Inclusive, a torre é uma carta que se chama em alguns tarôs da casa de Deus, que é literalmente, né? Porque em alguns tarôs está escrito torre, tem outros tarôs que chama casa de Deus, que são, Ah, é? que são eventos que é meio que assim, quase que um castigo divino. Ah, Então, quando a gente tem torre, a gente fala de situações que podem ser bem catastróficas, tá? Eu acho que a gente está mexendo muito com a natureza, né? E a própria Lua está aqui, né, do lado, que já é uma carta de instabilidades, daquilo que às vezes Luísa, a gente às ainda vezes, confia, né? às vezes eu E passo na frente de um edifício e vejo um profissional, uma profissional trabalhando, tem uma folhinha na frente do edifício, ela fica com a mangueira jogando a folhinha, ou ele fica com a mangueira jogando a folhinha até ir para a rua. ninguém Mas varre mais, né?
quanto de água não gastou para aquela folhinha chegar até lá, e a folhinha às vezes não vai, então você tem que ficar perseguindo a folhinha com a água, né? Sem pensar que essa água ela podia tomar banho, ele poderia tomar banho à noite, enfim. E fora isso, você podia varrer também, colocar no lixo, né? Que seria mais Pega na fácil. mão, lógico, passa Mas o julgamento fala assim: existe também pessoas ou uma situação de uma política aqui que tá vindo, né, de contra essas questões da torre. Mas provavelmente vai ter vários, e não acredito que seja um só, não. Vai ser várias situações bem difíceis. Qual a segunda pergunta que eu não... A segunda pergunta é, se possível, pergunto sobre o possível crash no Ocidente envolvendo o dólar e as bolsas, já que supostas profecias de Baba Vanga, Edgar Cayce e até Nostradamus indicaria algo assim. A gente está no momento de roda da fortuna. Eu acredito até nessa questão da economia, que a economia está mudando de dono, a economia mundial está mudando de dono, né? Então, a gente tem ainda essa questão do dólar e da questão dos Estados Unidos, mas também está vindo a China aí, e com toda a força, né? Olha, eu acho que a gente vai ter, sim, algumas questões aí econômicas bastante difíceis que podem ser das pessoas de poder, sim, tá? Mas aqui é uma justiça, é aquela situação. Vai ser feito o que realmente, vamos supor, dívidas muito altas que esses países possam ter, situações que não vão conseguir ajustar, o próprio diabo se coloca nessa situação aqui de poder. Às vezes as pessoas que estão se achando ainda no poder não estão tão no poder assim mais, né? Podem estar mudando as coisas, mas a justiça coloca assim, vai ser feito, causa e efeito, aquilo que foi plantado vai ser colhido. E aí a temperança, vamos passar por momentos em que nós vamos ter que saber equilibrar os pratinhos. Entendi. Luísa, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer sobre IA e informática, tecnologia. O que você tem a nos dizer a respeito? Você sabe, Jorge, que essa questão de tecnologia, né, com o tarô, eu acho bastante interessante, porque são mundos muito distintos, né? O tarô é do século XIV, XV, é muito antigo, né? Pelo menos o tarô como a gente conhece, né? Esse desenho. É verdade. Né? Então, a gente está falando historicamente de uma ferramenta bastante antiga, né? E falando de uma ferramenta extremamente inovadora, extremamente nova, né? Nova, inclusive para mim, né? Que nasci nos anos 60, né? Então, nova para mim também, né? Porque teve um avanço absurdo nos últimos tempos, né? Nos últimos anos. E a tecnologia é algo tão atual, falando de uma ferramenta até historicamente bastante antiga. Mas eu acho que todas as duas ferramentas são extremamente importantes para a criação humana, né? Então, para a criação, para o entendimento, para o crescimento, não só tecnológico, mas de aprendizado, de crescimento realmente, inclusive da ciência e tudo mais, né? Então, acho que a tecnologia é algo que não tem mais, não tem retrocesso, né? Ela veio para ficar e, muito pelo contrário, ela caminha para avanços absurdos, né? E vai trazer para a gente bastante acesso, inclusive na prática do tarô. O que a gente vê hoje, né? Muitos canais, né? Pessoas trabalhando, pessoas tendo, inclusive nas redes sociais, a vitrine para se apresentar, que eu acho que também é algo extremamente importante. A gente se apresenta, a gente está aqui falando hoje, né? Através da tecnologia, você está em Santos, eu estou aqui em São Paulo. Olha que coisa incrível, né? A gente poder... Não, é interessante. Vem muitas facilidades, mas com as facilidades vem os custos também dessas facilidades. Só que aquela coisa, né? O que eu estou falando, é muito acesso, na verdade, é válido, né? Uma vitrine, só que tem que ser feito com responsabilidade ética. O que a gente observa? Nem tudo é dessa forma. Porque, como eu comentei com você, o dom do tarô é estudo, comprometimento e levar as coisas a sério. E muitas vezes a gente não vê nenhuma dessas três coisas.
Às vezes a gente vê realmente as pessoas não usando de conhecimento, não trazendo aquelas palavras-chave, às vezes sem muito entender a simbologia das cartas ou o entendimento das cartas. Então, às vezes só querendo realmente monitorizar, é isso que fala quando ganha esse dinheiro pela... Monetizar. Monetizar, que é quando se ganha dinheiro pela internet. Então, muito Mas mais tudo é interesse assim. Eles hoje de oferecem uma ganhos. ferramenta gratuita, daqui a pouco é $20 por mês, 15, 30, 40. Aí, eu aprendo muito com o Frederico Kaufmann. Você tem um material que é mecânico, e não pode mais ser mecânico, porque se cair do chão, você perde tudo que você tinha. Aí ele me ensinou que o SSD tem como facilidades, ou seja, a gente fica sempre tendo que aprender alguma coisa. Que é aquela velha história, né? O que vai ser importante para o futuro? O que nós temos no futuro? O que vai ser o poder do futuro? O conhecimento. Né? O conhecimento e a humanidade, né? A gente não pode perder a nossa humanidade, né? É a É humanidade de difícil. conversar, da gente olhar no olho da pessoa, de fazer realmente Isso. ser acreditada pelo aquele cliente que vem até você. Eu acho que isso Não, não... Luísa, isso eu acho importante. Só que nós tivemos uma ideia da Covid, você lembra? Depois de 2020? Nossa, depois o mundo vai ser diferente. As pessoas vão ser um outro mundo, uma outra. Eu vou fazer de jura. Piorou demais, né? Na história do mundo. Nunca teve isso, nunca ocorreu, nem na epidemia da AIDS, nem na gripe espanhola. Nunca ocorreu. Isso vai acontecer agora. Deveria, né? É o homem sendo um homem, né? Então, É. assim, na verdade, a humanidade ela não vai mudar por causa de uma epidemia ou por causa de qualquer coisa. Eu acho que o que a gente tem que ter é se aproximar de pessoas que têm o mesmo tipo de coerência, de consciência que a gente, porque não vão ser Pessoas devem fazer burros, análise, todo mundo né? devia fazer análise na vida. Porque Tem outra agora, pergunta para você. oi, Tem outra pergunta para você. pode O falar. tempo vai passando, eu quero que você trabalhe também. Você está Você trabalhando, só quer que eu você. trabalhe. Sim, eu trabalhei muito esse ano. Vamos lá. Sobre a agricultura no Brasil. A Oi? agricultura, o agro. O Né? agro, o agro, o Bom, agro está indo muito bem, né? Ele só tem que em parar de. 2026. Vai ser No bom agro também? foi extremamente bem, ainda mais com o Eremita, que é uma carta extremamente sólida, ele foi extremamente bem, né? Muito Mas a bem. gente depende muito de clima, né? Se de Sim. repente, você vê, estamos sem água aí nas nossas represas. Mas também está um calor danado, né? Muito. Olha, aqui para mim, o agro está indo de vento em popa. Deixa eu só comentar aqui o Ah, que eu tirei. Primeiro, que é o próprio julgamento, né? Que já fala que cada vez eles vão ter mais notícias, né? Então, se a gente teve não sei quantas toneladas de soja, não sei o quê, de exportação, a gente provavelmente vai superar até isso. O julgamento sempre são cartas boas e sempre fala de boas surpresas, né? Então, sempre coisas boas. Aqui o próprio namorado, então, eu acho que hoje é um segmento em que muita gente trabalha, muita gente se coloca, existe pessoas bastante sérias que fazem a coisa muito direita e tem realmente uma quantidade grande de pessoas que vão, que estudam, que melhoram tecnologicamente, e aqui fala também, possivelmente, inclusive, de ajudas, né? Então, se a gente pensar num julgamento, num enamorado, numa justiça, aqui pode ter até ajudas no sentido de impostos, de condições para facilitações para compras de equipamentos, de novos recursos. Então, aqui tem uma questão bastante positiva para o agro, eu acho que o que eles têm, e aqui administrando, fazendo bem, ganhando dinheiro para o Brasil, eu acho que o agro caminha de forma também não há retrocesso, não. Tá? entendi. Luísa, tem mais uma Tem pergunta. alguma situação ou outra em alguma região que possa, logicamente, ter aí situações de catástrofe e tal, mas, assim, no geral, caminha para o bem. Eu não sei como é que ficou esse ano.
Mas eu acho que nós também tivemos recordes aí, né? Vemos. Tem mais uma pergunta do Franzermark. Franzermark. Luísa, com a sua licença, as ideias de Eteila e outros de que o tarô viria do Egito seria lenda ou seria uma criação medieval das famílias Esforça e Visconti? Não, eu não acho que é alguma coisa que não que possa até ter vindo. Eu acho que a gente sempre vai beber em alguma água, né? Então, eu Sim. acho que toda essa questão da renascença, do jeito que nós temos hoje o tarô, como foi colocado, como foi desenhado, os 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, realmente a gente sabe que nasceu ali na Europa, né? Nesse período, século XIV, XV, e que realmente ganhou uma força muito grande. Mas, com certeza, historiadores, ocultistas, beberem alguma água, e o Egito é a grande água, principalmente para alguns oráculos e alguns estudos que vieram, né? A gente não pode dizer que veio do Egito, porque, na verdade, a forma com que nós temos o tarô hoje nasceu na Renascença. Mas eles buscaram lá os hieroglifos, a forma de você ler símbolos, né? Os egípcios faziam isso. Então, de alguma forma, os arqueólogos, principalmente daquele período, com certeza trouxeram algumas informações que aqueles estudos, né, vieram a trazer também contribuição para o tarô. Que ele veio do Egito, eu não tenho certeza absoluta, eu acho que até nem veio, mas eu acho que nós bebemos a água, informações e desenvolvemos pensamentos, com certeza, do Egito Antigo, como muitos outros oráculos também. Luísa, uma pergunta aqui, uma publi para você. Quando você vai fazer Mas um quando a jogo. gente fala do tarô de Crowler, uma coisa que a gente tem até que falar, que ele que tem essa coisa da, 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 da teula e tudo mais, ele cultuava, né, não só os deuses egípcios, como ele também tinha um estudo, e ele mesmo foi várias vezes no Egito e trouxe informações. Então, tem muito mais, você vai ter mais significados dentro do tarô de Tote ou tarô de Crowley. Entendi. Minha pergunta é: você que já faz tarô, já ministra aulas e é taróloga há quantos anos? Olha, Jorge, eu comecei a estudar tarô nos anos Tá bom. 90. Então, 10 anos, 40 anos. Deixa eu te perguntar É, uma coisa. Uma pessoa que procura você para jogar um tarô, qual é o tempo que ela deve retornar para fazer um outro jogo com você? eu falo que o jogo de tarô, ele tem tempo e espaço, né? Então, ele fala muito do teu meio próximo, então, do teu espaço onde você convive, com quem você convive, as coisas como estão, né? Dentro daquilo que você realmente está fazendo. E eu falo de tempo porque ele fala o tarô fala muito do presente, né? Do presente que pode ser a partir do momento que você toma algumas atitudes, ações e escolhas, você reflete lá na frente. Então, mas isso é por um tempo curto. Então, eu falo no máximo de 6, 7 meses. Então, se a pessoa, às vezes eu tenho cliente que vem 2 vezes por ano, de cada 6 meses eles aparecem. Eu nem gosto de atender muito seguidamente, porque eu acho que acaba você até confundindo coisas, eu não faço isso. Mas normalmente eu peço para as pessoas esperarem, né? Dar um tempo. Só se realmente acontecer um evento muito diferente daquilo que a gente comentou, aí a gente pode dar uma olhada de novo. Mas normalmente deixa que as coisas também, né, se façam e que você Ou fique. aconteceu, né? É, O evento que foi citado, que é assim que eles, por isso que eles retornam, né? O que eu é. faço agora? E aí até pode acontecer, mas normalmente esse período de 6 meses deve ser respeitado, viu? Entendi, entendi. Porque Seis meses, né? também não é muito longo, né? Tarot fala muito do momento presente e é lógico dos desdobramentos do presente para um futuro próximo, né? Luiz, estamos já quase chegando ao fim.
vocês tiverem alguma pergunta para fazer, façam rápido, antes que eu feche aqui. Eu queria que você desse uma mensagem, tá? Para todos, Bom, de o primeiro, ano da Roda da Fortuna. primeiro agradecer, né? Sempre agradecer, né? Agradecer a você a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez com você, de falar com as pessoas, de apresentar o tarô que eu tanto gosto. Falar de tarô para mim é um grande prazer. E falar, gente, que 2026 é o ano da roda da fortuna. Então, coisas vão mudar. As situações devem ter movimentos, o ano vai ser mais veloz, a gente pode ficar um pouco estressado. Respira, pensa, para que você não se atropele ou não faça as coisas com afobado, resolva coisas rápidas. Dê um tempo, porque a velocidade ela vai vir e vai fazer com que você tenha também esse tipo de ação. Mas vamos com calma, né? Vamos saber surfar essa onda. Nós temos que aprender a surfar essa onda. Vamos ser flexíveis, vamos ser adaptáveis à medida que a gente puder, né? Uma vez eu vi uma frase do Darwin que fala o seguinte: quem sobrevive não são os fortes, são os adaptáveis. Então, uma das coisas que a gente tem que tentar sobreviver esse ano de 2026, como a gente sobreviveu o ano de 2025, que foi tão amarrado, meio difícil, com certeza 2026 vai ser um pouco mais movimentado, vamos ter várias situações acontecendo, tudo junto e misturado, mas de qualquer forma vamos tentar nos adaptar, respirar, fazer com que as coisas realmente tenham assim um bom movimento. O que eu falo um bom movimento? Trabalhe a seu favor, sempre a seu favor. Esse que é o principal. Vamos fazer essa roda girar para cima e não para baixo. Tá bom? Entendi. Tem duas questões aqui ainda. Primeiro, Fred, agradecendo, parabéns, Luísa, pela generosa troca e compartilhamento de conhecimento, e ao George pela condução sensível e inspiradora da live. Foi uma experiência rica e muito especial. Fã, ele é fã. O Franz Mark está bem ativo aqui também, Franzer, Mark, não sei. Luísa, por favor, você concorda com a inversão de White dos arcanos 8 e 11, Justiça e Força? Nos demais tarôs não existem alterações. Não. A gente tem duas escolas, né? A gente tem a escola francesa, que é a do tarô de Marseille, né? Que é o que realmente eu uso. Eu não tenho essa inversão, porque eu uso o tarô de Marseille. Então, o 8 é a justiça e o 11 vai ser a força. E existe a escola inglesa, que nasceu na Golden Dawn, né? Que é uma escola, que é uma sociedade filosófica, né? Que eles lá faziam o estudo através do tarô, e até os graus filosóficos eram através do tarô. E eles faziam algumas correlações, algumas associações com a astrologia lá. Então, tem algumas questões aí dessa mudança, que são associações fora do estudo do tarô, na verdade. Então, eles trocaram, eles colocaram a força como 8 e a justiça como 11. Eles fizeram uma inversão. Mas isso lá dentro da Golden Dawn, que é essa escola filosófica, enfim, eles tinham o porquê dessa condição. Como alguns também arcanos menores, eles entenderam ser diferentes da interpretação do tarô de Marseille. Então, por isso que a gente fala que existem duas escolas, mas eles beberam na fonte, aí que tá, eles beberam na fonte do de Marseille, porque o de Marseille é lá do século XIV e a Golden Dawn é do final do século XIX. Então, eles foram buscar o quê? A informação do Marseille, eles beberam nessa água, e aí eles repensaram, reviram, associaram com outros estudos, tanto cabala como astrologia e etc., e fizeram essas inversões, e inclusive algumas interpretações de alguns arcanos ficaram diferentes. Porque a interpretação, na verdade, da justiça e da força não tem modificação nenhuma, só tem a modificação de numeração, né? Entendi. Mas foi o estudo que eles fizeram. São duas escolas, né? São duas escolas diferentes. Quem faz a escola inglesa
não consegue muito trabalhar com o tarô de Marcelo, não só pela inversão, mas os arcanos menores são diferentes também. E, ao contrário, é verdadeiro. Eu não consigo muito trabalhar com o Eight justamente por causa disso. Entendi. Então, olha, Cris, Kiron, obrigado por estar dando palavras maravilhosas no nosso término da live. Tá? Beijos, Cris. Beijo, Frederico. É, Beijo, o nosso querido que perguntou agora. Fabiana, França, está todo mundo aqui Oh, participando. que Fora delícia. os outros que vão participar logo depois que a live Sim. terminar, as pessoas vão assistindo ao longo da semana e dos meses. Minha querida, mais uma vez quero te agradecer. É uma honra sempre te receber no programa Estrelando. E quem quiser, estiver interessado em fazer alguma consulta com a Luísa, é só entrar em contato lá pelo site da Gaia Astrologia, que tem um telefone, Gaia Escola de Astrologia, e agendar um atendimento com ela, ou presencial ou online. Um Ou pelo beijo. Centro Cultural Esotérico também, tá? Centro Esotérico, tá certo. Isso, tá bom? Gente, muito obrigada. Que vocês tenham. Bom, nós estamos em véspera de ano novo, então, assim, um ano novo maravilhoso para a gente. Vamos nos segurar nas cadeiras, porque vai ter movimento, mas quando a gente já passou por todas as outras experiências, essa vai ser só uma para a gente poder contar aí e falar: chegamos. Quando E chegar com muita 2020, chuva para levantar as represas. isso, com muita chuva para levantar essa represa. Ah, e uma coisinha só, cuidado com o estresse, né? Isso aí é uma questão pessoal, porque a roda da fortuna deixa as pessoas assim, um pouco aceleradas demais, às vezes ficam um pouco estressadas. Fiquem com Deus. Muito obrigado, George, viu, mais uma vez, por esse convite. E estamos juntos, sempre. Estamos juntos. Obrigado, beijo. Beijo, tchau.